Tecnicamente eu estou dispensado da minha palestra, porque o Dr. Gilson falou tudo o que eu tinha para falar. Então, na verdade, se você se sentir entediado, dorme. Parecendo Roberto Carlos aqui, com muitas emoções. Eu vou confessar para vocês que eu tenho uma resistência muito grande em fazer qualquer palestra em que o tema seja um tema que tenha uma vertente doutrinária ou moral. E eu tenho um desconforto de fazer isso, não porque eu não acredite, pelo contrário, é que eu não me sinto capacitado. Eu conheço o Espiritismo nesta encarnação há bem pouco tempo e eu me dedico à parte científica porque eu acho que é onde eu tenho alguma coisa a contribuir. Se é que eu tenho, não sei. Quando eu chegar lá, vou saber. De qualquer maneira, eu pedi para mudarem o tema da palestra e a resposta foi não. Então, eu trouxe o tema puxando a sardinha para minha brasa. Né? Porque eu penso muito assim, a gente falar de Jesus como médico é quase que uma redundância, né? Então, na prática, como é que a gente pode abordar o assunto? Bem, na prática, eu acredito que a gente tem que falar da medicina que a gente está praticando hoje e que o Gilson colocou muito bem aqui, que está doente. Todos os ambientes e todas as discussões, os congressos médicos que falam do ensino médico e que falam da medicina de uma maneira geral, essas discussões têm levado à necessidade da humanização da medicina. Todo mundo concorda com isso e acha necessário, mas eu pergunto, como é que você vai humanizar a medicina? A medicina é feita por humanos e para os humanos. Como é que ela não é humana? Não é? Como é que a gente tem que fazer para mudar? O que está errado? Então eu fui buscar o termo humanização. O que significa humanização? No dicionário está escrito que é tornar humano, dar condição humana, tornar afável, benévolo. Bom, já me deu uma dica, porque tornar afável e benévolo é alguma coisa que a gente encontra espaço na medicina para fazer. Essa nossa ânsia por buscar a cura, uma cura biológica, a gente falou, né? Ela acaba fazendo com que nós coloquemos o nosso paciente em situações de dor e sofrimento. E o que a gente acaba percebendo é um paradoxo importante. A medicina que era para trazer o conforto e o bem-estar, trazendo a dor e o sofrimento. Então, isso chama muito a atenção do que eu acredito que seja a humanização da medicina, é você começar a olhar o seu paciente como fim e não como meio. E a sua ação como médico deva ser uma ação de benevolência ao paciente e não aos resultados. Nós vimos ontem aqui nas doenças crônicas, e eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estavam na plateia e que vieram confirmar para mim. Às vezes o que para mim é um sofrimento, para o outro não é. A NET falou hoje, né, do dinheiro para recompensa, $10, $1.000. Bom, lembra da passagem do óbolo da viúva? Às vezes $10 pode ser a diferença entre comer e não comer. E às vezes $1.000 pode não ser diferença de nada. Vai depender do que a pessoa tem, do que ela valoriza, do que é importante para ela. Então, uma medicina baseada em uma linearidade, em um reducionismo mecanicista, em que tudo se encadeia como se fossem peças de um quebra-cabeça, como se fosse uma máquina, ela nos foi útil no início do nosso desenvolvimento da medicina técnica, que é extremamente útil, né? Mas ela nos leva, quando eu coloco isso como uma coisa absoluta no meu pensamento médico, no meu raciocínio clínico, isso me leva a distorções muito graves.
de eu começar a tratar o exame e não o paciente. Eu tive uma experiência recente de uma paciente que foi lá no consultório com um diagnóstico de doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença de causa ainda desconhecida, que provoca úlceras no aparelho digestivo. E ela sofrendo há 2 anos com a doença, com muitas dores, com uma série de sintomas, diarreia e um monte de problemas. E ela foi tentando mudar de médico para ver se conseguia uma solução. E eu, tirando a história dela, ela me contou assim, que ela nunca teve nada, ela sempre teve uma vida saudável, o intestino dela sempre funcionou muito bem. Aí uma parente dela teve câncer de intestino e ela foi orientada a fazer uma colonoscopia de controle, o que eu apoio, né? A gente tem dados que mostram que as colonoscopias de vigilância diminuíram em 50% a incidência de câncer de intestino. Só que quando ela fez a colonoscopia, acharam uma úlcera no intestino delgado dela, no ilho terminal, e caracterizaram como doença de Crohn. E a partir daí ela começou a receber medicação para a doença de Crohn, e os sintomas começaram. E ela tinha 2 anos de vida miserável, como ela mesma falou. Então a avaliação de qualidade de vida dela era péssima. Eu pensei, ela não tinha nada, começou a tratar, começou a ter sintoma. Vou tirar o remédio. Tirei tudo. Doutor, e a dieta? Não tem dieta. A senhora volta à sua vida de antes da colonoscopia. Ela ficou boa. O tratamento estava adoecendo ela. Eu fiz uma colonoscopia de controle e a úlcera dela está lá. O que eu vou fazer com a úlcera dela? A úlcera está quieta, fez uma associação pacífica com a paciente. Eu vou querer entrar no meio dessa confusão? Para uma briga entre elas? A úlcera não está sangrando, não está dando diarreia, não está dando dor, deixa ela lá. Não é câncer, vamos vigiar. A minha proposta para ela foi essa. Então a senhora vai voltar no meu consultório com uma certa frequência, nós vamos vigiar a sua doença, se é que é uma doença. Vai depender de como a gente classificar. Então, o que é isso? O médico que fez o diagnóstico, entrou com o tratamento, está errado? Tecnicamente não. Eu sou muito mais criticável a minha atitude do que a dele perante a sociedade médica. Mas qual é a minha função? É extinguir doenças biológicas ou trazer bem-estar para os meus pacientes? Qual é o objetivo que eu estou buscando? Até onde que eu estou querendo ir? Então, a humanização, na minha opinião, é exatamente voltar na medicina para a pessoa, não é nem para o paciente, porque o paciente, a palavra paciente, ela já remete ao portador de algum distúrbio ou doença. E acho que a medicina ela tem que ser voltada para as pessoas, porque a verdadeira medicina é a preventiva, é aquela que evita que a pessoa chegue a um ponto de precisar de uma intervenção mais grave ou mais séria, né? Então, na minha opinião, é isso que a gente está precisando fazer. Fazendo uma retrospectiva rápida, porque a gente entra num esquema meio assim: então eu sou contra o materialismo. Eu sou espiritualista, então eu sou contra o materialismo. Vamos matar o materialismo. Nós não precisamos fazer isso. Primeiro que matéria não tem vida, não precisa matar ela. E segundo, que o paradigma materialista, ele nunca negou o espírito, ele simplesmente ignora. Quando a gente entra com o paradigma espiritualista, nós estamos dando um passo adiante. Como disse o Dr. Gilson, é 0,4%. Olha quanta coisa a gente sabe desse 0,4%. Foi ruim aprender isso? Não. Só que a gente não pode esquecer que é só 0,4% e que isso não vai resolver o problema do meu paciente. Que eu preciso saber mais dele, além desse 0,4%. Então vocês ficam imaginando como era a medicina antes desse dia aqui. Esta é uma tela de óleo que mostra a primeira cirurgia feita com anestesia. Os cirurgiões, antes deste dia, eles eram julgados por seus pacientes pela sua velocidade. Quanto mais rápido o cirurgião, melhor. Óbvio, não é? Óbvio. Segundo lugar, eles eram julgados pela sujeira dos jalecos.
Quanto mais sangue, quanto mais pus, mais experiente. Então, quando você ia procurar um cirurgião, você já ia fazer isso bem desesperado, porque você sabia que a sua probabilidade de morrer era maior do que ficar vivo. Você ia procurar um cara taquipsíquico, hiperativo e sujo. Esse era o cirurgião que você buscava, não é? Agora, depois do advento da anestesia e com a descoberta da antisepsia por Lister, Semmelweis, que foram criticados na época, porque imagina pedir para médico lavar a mão. Hoje em dia, 2013, tem gente que acha que as bactérias respeitam ele porque tem doutorado, não precisa lavar a mão. Você imagina naquela época, ele nem sabia que a bactéria existia. Então, o que aconteceu? Você morria de apendicite, agora você não morre mais. Você morria de dor por causa de uma amputação, agora você não morre mais. Você morria de septicemia por causa de um abscesso, agora você não morre mais. Vocês imaginam a ansiedade, a felicidade e a sensação de poder que os médicos passaram a ter no momento em que aqueles pacientes que eles assistiam morrer, eles começaram a poder salvar, eles começaram a poder agir de uma maneira positiva e mudar o destino, o desfecho daquele processo patológico? É óbvio que a medicina se voltou toda para isso, porque nós abrimos uma janela gigantesca para avançarmos em nossas capacidades de auxílio e tratamento dos nossos pacientes. E aí nós desenvolvemos toda uma tecnologia que ainda hoje está caminhando de uma maneira muito adequada, na minha opinião. Quando eu comecei na minha residência de cirurgia, para a gente extrair uma vesícula, a gente fazia uma incisão de Lenander, abria um lenho na barriga do cidadão, que ia aqui da costela até do lado do umbigo. Ele ficava quase uma semana internado, porque se ele levantasse muito cedo, dava hérnia incisional. E todos os problemas que a gente tinha da cirurgia, geralmente eram da incisão. Infecção, deiscência, hematoma, aquela coisa toda. Quando eu fui para o R2, a gente já estava preocupado com a estética. Então, em vez de abrir aquele lenho, a gente começou a abrir uma incisãozinha transversal. E cada vez diminuindo mais a incisão. O que era horrível para mim, porque ficava muito mais difícil de operar. Mas pelo menos a gente estava diminuindo a sequela, que era a cicatriz, e o paciente se recuperava mais rápido, os problemas na incisão eram menores. Aí veio a videolaparoscopia. E agora o paciente não tem mais dor no abdômen. Foi ruim? A gente tem que pensar que não, é a espiritualidade que é mais importante. Mas se você tiver pedra na vesícula, tem que chamar o cara de jaleco, agora limpo, e com experiência para tirar a tua vesícula. Porque senão você vai morrer de pancreatite. Então vejam vocês que o processo tecnológico, ele não é ruim. A matéria, ou o descobrimento dos mecanismos materiais, mesmo a alopatia, que está sendo muito criticada porque ela está ditando a medicina, o que é um erro, mas ela traz benefícios muito grandes. É graças à farmacologia que você pode ser operado sem dor. É graças à farmacologia que você não precisa ficar com dor de cabeça o dia inteiro. O fato de você tirar a sua dor de cabeça impede que você procure a causa? Não. Então veja como nós acabamos nos confundindo, porque nós temos uma tendência de ir do 0 ao 80 com muita facilidade. É nenhum nem outro. O radicalismo nunca fez bem para ninguém. O caminho certo é sempre do meio. Então, a conclusão que eu cheguei é que a tecnologia, apesar de muito útil, trouxe alguns efeitos colaterais. Por exemplo, o distanciamento do médico do paciente. Antigamente você ia examinar uma paciente, eu acho que não sou eu aqui, nas minhas últimas encarnações eu não estava fazendo nada de muito bom,
Aí você ia visitar uma paciente, você ia auscultar o seu pulmão, ouvido, encostava o ouvido no tórax do paciente. Você queria saber do seu pulso, você colocava os seus dedos na mão do paciente. E assim por diante. Existia um contato físico, que é um contato fundamental, na minha opinião, no estabelecimento de uma relação médico-paciente saudável. Porque eu estou aqui para te ajudar, você está aí precisando do meu auxílio, mas eu não te toco, porque eu estou acima. Eu sou algo que está em outro lugar, não no seu lugar, né? Eu tinha um colega que ele fez um consultório novo, me chamou para conhecer o consultório dele, estava tudo muito bonito. Quando eu entrei na sala dele, ele fez uma mesa lindíssima de madeira para ele sentar, e quando eu fui olhar a mesa, eu percebi que tinha um apoio embaixo para a mesa ficar alta. E a cadeira do paciente ficava lá embaixo, tipo assim, eu aqui e vocês aí, sabe? Eu falei, mas escuta, por que você colocou a mesa mais alta? Ele falou assim, para o paciente saber quem manda. Eu falei, meu amigo, você está precisando de um psiquiatra. Eletrochoque e alopatia. Homeopatia não vai resolver isso aí. Não é verdade? Isso é um distúrbio, um desvio, né? Então vejam vocês que nem para eu medir o pulso e a pressão arterial eu preciso tocar no meu doente hoje. E vou aqui declarar a minha grande frustração como cirurgião. Eu prestei faculdade, eu prestei vestibular para ser cirurgião, eu não queria ser médico, eu queria ser cirurgião, não é? E uma das coisas que mais me trazia prazer era fazer cirurgia, obviamente. E eu gostava muito de pronto-socorro, porque era aquele paciente que chegava com 15, 20 tiros, esfaqueado. Aí eu ia lá abrir o abdômen do paciente, ia lá e consertava tudo que estava errado, dava ponta nos buracos do intestino, e consertava e fazia hemostasia dos vasos, e o paciente saía vivo, era a glória. Ensaio para ser Deus. Eu não posso esconder isso. E ainda hoje, é que hoje eu já opero muito pouco, mas quando eu acho que o que eu fiz ajudou o paciente ou mudou radicalmente o seu desfecho, eu me sinto muito bem realizado, né? Não era para ser diferente. Mas eu saía da cirurgia às vezes com as mãos sujas de sangue. A gente abria aqueles pacientes que estavam na fila da hóstia, né? E achavam uma bala perdida, 2, às vezes 3. E aí ele tinha acabado de comer uma feijoada, aquela barriga suja de comida e sangue, aquela coisa, e você saía da cirurgia todo sujo, o avental todo sujo, a mão suja de sangue. Eu achava o máximo. Acho que eu era daquela época ainda, talvez, né, antes da anestesia. E aí de repente saiu a vídeo, eu fui obrigado a aprender vídeo, e olha lá, todo mundo olhando para a telinha. Ninguém está olhando para o paciente está aqui embaixo, o anestesista olha para o monitor, e agora inventaram um negócio que é o robô que opera, você opera como se fosse um videogame. É terrível isso, não tem a menor graça. Você opera uma vesícula, a sua luva sai limpinha. Você chega a pensar assim, é melhor operar sem a luva, não é? Quer dizer, qual é a graça de você operar alguém e não ter sangue na sua mão? Vocês desculpem, estou fazendo uma terapia aqui com vocês. Mas vejam vocês que a tecnologia afastou o paciente, o médico do paciente. O fato de eu não colocar a mão dentro da barriga dele, não puxar com a mão o intestino dele, não tirar a vesícula dele com a minha mão, isso muda o que eu estou fazendo por ele? Não. Agora, se eu me deixar levar pela tecnologia e me esquecer que, apesar de eu estar olhando na tela, eu estou operando alguém, uma pessoa que está deitada aqui, aí a coisa complica. Aí eu começo a perceber que estou fazendo as coisas erradas. Um dos médicos que foi mais importante, talvez não, com certeza foi o mais importante na minha formação médica, foi o Dr. Amaury José Teixeira Negro, cirurgião, chefe da Faculdade de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas de Santos e da Unifesp lá em São Paulo. E ele é um exímio cirurgião e uma pessoa boníssima. Ele me falou certa vez: Décio, nunca se aproxime de um doente sem tocá-lo. Todas as vezes que você chegar perto de um leito e você for conversar com o paciente, se apresente, coloque a mão no pulso dele, como se você fosse medir o pulso dele. Você estará estabelecendo um contato visual e o toque estará dizendo para ele: estou aqui para você.
E eu nunca mais me aproximei de um leito sem tocar no meu paciente. Com o tempo, eu comecei a ver alguns pacientes que tinham muito sofrimento. Eu comecei a ter vontade de fazer alguma coisa a mais, além de pegar no pulso. E eu me lembrei das vezes em que eu vomitava, que eu passava mal e vomitava, e minha mãe colocava a mão na minha testa. É uma bênção, não é? Se não for a mão da sua mãe, não é tão bom, mas qualquer mão na sua testa quando você está vomitando é uma bênção. Vocês já passaram por essa experiência? Às vezes quando eu passo mal, eu tenho que vomitar sozinho, eu mesmo ponho a mão para ver se ajuda. É muito bom. Eu passei a colocar a mão na testa dos meus pacientes e eles sorriem, eles ficam felizes. Então, quando o sofrimento é muito grande, eu coloco a mão na testa e falo assim: olha, calma, vai dar tudo certo. Hoje eu faço muito mais endoscopia do que opero. Às vezes começa a agitar muito na sedação, você está dando muito sedativo, em vez de sedativo eu coloco a mão na têmpora, né? Porque o paciente está de lado, eles acalmam todos eles. Os técnicos que me auxiliam lá acham que eu sou meio bruxo, né? Mas não é. Eu estou transmitindo porque a pessoa está lá, ela está meio dormindo, mas está meio acordada. Mas se estivesse dormindo também, o espírito está lá. E eu estou dizendo: calma, nós já vamos terminar, está tudo bem, não está acontecendo nada, né? Onde é que eu vou pegar a mão do pulso ou pôr a mão na testa desses doentes? Como é que eu vou chegar perto do leito deste doente? Então, a UTI, ela trouxe um monte de coisas boas para a gente, mas também trouxe um monte de coisas ruins. As pessoas levam os pacientes para a UTI para morrer. O lugar de morrer é em casa, do lado da família. A gente morre na UTI por acidente, porque se vai para a UTI, você tem uma chance de recuperar. Se você acha que não vai recuperar, não vai para a UTI. Porque todo esse sofrimento, sondas e agulhas, eles são um sacrifício que você está impondo ao seu paciente, porque você acredita que o seu auxílio poderá dar a ele oportunidade de se recuperar e voltar a ter uma vida útil, uma vida saudável, uma vida que seja boa para ele, né? Então vocês vejam como a tecnologia, ela acabou ocupando o espaço que não era dela. Apesar de ser uma ferramenta fundamental, ela não é a medicina, ela é instrumento da medicina, né? Mas como falou o Gilson, eu concordo plenamente com ele. O maior agente terapêutico da medicina é a palavra do médico, é a relação médico-paciente bem construída, em que você passa a ser alguém que o paciente confia e alguém que vai lhe educar. A profissão mais próxima do médico é a do professor. Eu, como bom prescritor de omeprazol, quando o paciente vai no meu consultório, eu fico mais tempo explicando para ele como é que ele tem que comer do que fazendo a receita do omeprazol, que ele nem precisa ir no meu consultório para ter. A vizinha dá para ele, não é? E o que ele faz com aquilo tudo que eu falei para ele? Nada. Porque o único prazer que eu tenho é comer churrasco no final de semana. Como é que eu vou tomar minha cerveja? Pode pedir tudo para mim, mas parar de fumar? Olha, não adianta pedir para eu comer devagar. Eu sempre comi rápido. Vou morrer assim. Vai mesmo. Vai mesmo. Então, a tecnologia é uma ferramenta da boa medicina e não um modo de fazer a boa medicina. Eu não me vejo, e não vejo nenhum colega médico fazendo medicina sem tecnologia hoje. Não dá. É a mesma coisa você querer viver numa cidade grande sem usar nada da tecnologia. A gente usa, agora tem que saber usar com sabedoria. Não é? O celular é uma droga? Não, é um instrumento. Ele pode ser bom ou ruim. Se você usar ele errado, ele é ruim. Se você usar ele bem, ele é bom. E assim vai. Tudo na nossa vida depende da destinação que nós damos para as coisas que nós temos, né? E as ferramentas que a tecnologia e a medicina moderna nos dão são muito preciosas e valiosas. Elas não podem, não devem ser prescindidas. Bom, o
que aconteceu? Aconteceu que nós estamos hoje vivendo uma época em que o médico tem uma postura técnica e fria. Então eu aprendi, vendo os meus colegas trabalharem, que médico não pode se envolver com o paciente. Isso é uma bobagem. Falar assim, você se envolve com o paciente morre, você vai sofrer. Só que eu não me envolvia com os meus pacientes, eles morriam e eu sofria. Aí eu comecei a me envolver com os meus pacientes, eles morriam e eu parei de sofrer. Porque eu tinha a sensação de que eu ajudei eles até o final. Coisa que eu não tinha quando eu tentava me distanciar na hora que eles começavam a sofrer. Chega lá, estou com um diagnóstico de câncer para dar para o paciente. Eu tenho que dar o diagnóstico para ele e estar ao lado dele, para ele enfrentar aquele diagnóstico. Mesmo que eu não tenha nada para fazer por ele como cirurgião, mas eu tenho algo a fazer por ele como médico e como pessoa, como cristão, não é? Então essa postura técnica e fria é uma postura falsa, que traz uma aparente tranquilidade para o médico, mas que na verdade vai trazer apenas inquietação. Ele tem que se distanciar, e espiritualidade é coisa de religião. Medicina é ciência. Essa divisão, essa dicotomização que foi criada lá atrás, no século XVI, ela é falsa, ela precisa ser mudada. Naquela época foi necessária, agora nós transcendemos isso, nós estamos num outro momento. E esse profissionalismo surdo e mudo, ele tem que acabar. Então, eu conto no meu livro essa transição que eu fiz, porque quando eu li o Livro dos Espíritos pela primeira vez, eu já era médico, estava fazendo pós-graduação, e eu tinha uma atitude com os meus pacientes que me incomodava, mas eu não sabia porquê. Quando o paciente entrava em coma, tinha um paciente na UTI, ele entrava em coma, eu parava de visitar o paciente. Eu ia na UTI e conversava só com o colega, para saber dos exames, como ele tinha evoluído, e aquilo me dava uma sensação de vazio muito grande. Depois que eu entrei para a Associação Médica Espírita, comecei a entender uma série de coisas. Eu trabalhava em Santos com um colega que é muito próximo meu, como se fosse o irmão, o Fernando, e o Fernando era mais solto do que eu, né? Menos tímido. E ele começou a conversar com os nossos pacientes em coma. E o pessoal da enfermagem começou a achar também que a gente estava com algum problema psiquiátrico. Mas eu comecei a perceber que quando o Fernando passava a visita, os pacientes melhoravam no dia seguinte. E aí eu comecei a conversar com eles também em coma. E a gente começou a perceber que mesmo eles desacordados, eles ainda eram nossos pacientes, que a gente podia continuar conversando com eles. Inclusive, para fazer uma coisa que eu acho que precisa de uma discussão bioética, que era fazer uma eutanásia espiritual. Porque às vezes ficava aquele paciente lá que o pessoal da UTI brinca que estava precisando de um otorrino. Jesus está chamando, ele não está ouvindo. Chama o otorrino para ele ouvir, né? E aquele paciente que você percebe que não tem mais nada, ele não tem mais motivo nenhum para estar encarnado. E às vezes a família está do lado de fora sofrendo e tal. E eu conversava com o Fernando, a gente ia lá, falava com a família, preparava o ambiente, ia lá no ouvido do paciente e falava assim: seu João, doutor Décio falando aqui. Olha, seu João, conversei com sua esposa, com seus filhos. Eles vão sofrer, vão sentir falta, mas vai ficar tudo bem, seu João. Essa situação que o senhor está agora não tem jeito mais. Esse corpo que o senhor está aí já não vai mais servir para o senhor. Olha, deve ter alguém do seu lado. Presta atenção. Olha, vê se não tem alguém que o senhor conhece. Segue a luz, seu João. Vai em paz. Desencarnaram todos. Eu fiquei até assustado. Falei para o Fernando, será que nós estamos fazendo a coisa certa? Olha, o médico descobrir esse poder, né? Você fala que o cara morre, ele morre. Ai, meu Deus. Mas hoje eu vejo como isso é verdade. Quer dizer, a gente não falava isso para todo mundo, falava para aqueles que a gente achava que realmente estavam tendo dificuldade de desencarnar. Por que eles estavam tendo dificuldade de desencarnar? Ou porque estavam angustiados, ou porque a família está aprendendo. Essa coisa que todo mundo conhece em medicina, a melhora da morte. Está indo mal, você fala, esse cara vai morrer, um belo dia ele acorda, está sorrindo, a família fica feliz, aí vai para casa dormir, para descansar, porque ele melhorou, e ele desencarna. A espiritualidade dá um plus para ele, que é para o pessoal sair de perto para dar para desencarnar ele, porque não consegue. Quem está do lado não deixa. Às vezes quem ficou obsedia o desencarnado por anos. A gente fica sempre achando que o obsessor é o desencarnado, às vezes é o encarnado que é o obsessor.
Aliás, a gente vê eles andando por aí, né? Os obsessores encarnados, a gente reconhece eles, né? Então vejam que está na hora da gente mudar essa visão. Então, quando eu estou olhando o meu paciente em coma, mas eu não estou vendo apenas uma pessoa em coma, eu estou vendo um espírito, e eu sei que aquele espírito está lá, e que não é porque o cérebro dele está em coma, que ele também está em coma como espírito, eu abro uma possibilidade de comunicação, eu abro uma série de possibilidades. E aí eu acabo com essa incapacidade de lidar com a morte, porque a medicina moderna, você entra na faculdade e o que colocam na tua cabeça é que você vai aprender a curar as pessoas. Primeiro erro. E que o seu trabalho é evitar a morte. Segundo erro. Se você foi formado para evitar a morte, você vai sempre perder, vai sempre falir. Porque se só tem uma coisa que é certa quando a gente nasce, vai morrer. Tanto que a melhor definição de vida é essa, né? Doença sexualmente transmissível com 100% de morte. Isso é vida. Você nasceu, morreu. Aliás, o momento em que você foi concebido, você começou num processo em que mais dia, menos dia, você vai morrer. Não é? Quanto tempo? Aí depende de outras variáveis. Muito bem, essa atitude médica despersonaliza o paciente, né? Exclui a persona e aí troca o doente pela doença. Eu falo isso, mas eu fiz isso muito tempo. Eu passava a visita em Santos, eu trabalhava no hospital escola, eu ia passar a visita com os residentes, os quintonistas, e a gente ia assim: vamos passar a visita nos leitos? Vamos, primeiro erro. A gente vai passar a visita na cama? Eu tinha que passar a visita nos pacientes, era nos leitos. Leito 1, a leito 1 é uma hérnia. Vamos lá, chegar lá, tem uma pessoa deitada. Cadê a hérnia? Aí vamos discutir, e a gente começa a falar de hérnia. Aí você começa a falar um monte de coisa, o paciente fica assim, olhando para um lado, olhando para o outro. Ele fala assim: doutor, então eu vou ter esse problema aí? Aí você fala assim: não estamos falando do senhor não. Então está fazendo o que aqui em volta, meu Deus do céu? Os caras vieram não sei de onde, junto um monte de nego em volta de mim, começam a falar um monte de coisa, não estão falando de mim? Então vai conversar no corredor, né? Que eu quero dormir. Quantas vezes aconteceu isso? Paciente com câncer, a gente começa a falar de prognóstico, tratamento, como se o doente não estivesse lá. Porque nós estamos passando visita no câncer, não no seu João, na Dona Maria. A gente despersonaliza o paciente, e às vezes é pior. A gente troca o nome pelo número do leito. Quem é que vai operar hoje? É o 14. O que é o 14? O 14 é uma úlcera. Ah, então tá bom, vou operar a úlcera do 14. E o paciente? Então, como disse Hipócrates, né, a gente não pode tratar a doença, porque a doença não existe se não tiver a pessoa. Você tem que tratar a pessoa, a doença é consequência. Então, na medida em que eu vejo apenas a doença, eu excluo a doença do doente, isso não tem nexo. E eu me perco. Eu já não sei mais o que eu tenho que fazer. Aí eu trato uma coisa que não tem que tratar. Vem um diagnóstico de doença de Crohn na colonoscopia e eu soco um monte de remédio que vai ter efeito colateral no meu paciente. E ele começa a passar mal por causa do remédio. Mas eu estou tratando o Crohn. Que Crohn você está tratando? O da Dona Ezenir. Não, a Dona Ezenir não tem Crohn. Ela não tinha antes. Ela só começou a ter depois que você deu o remédio para ela. Então quem que eu estou tratando? O meu acordo é com a doença ou é com o doente? Tem que ser com o doente. Senão está tudo errado. Então, qual é o problema da medicina, afinal de contas? Se não é a tecnologia, se a tecnologia me ajuda, se os recursos terapêuticos eles são úteis, por que é que nós chegamos nesse ponto de ter uma atitude quase esquizofrênica diante do meu paciente? De eu não conseguir ver a realidade que está diante de mim e de colocar vendas nos meus olhos para um tecnicismo que não leva a lugar nenhum. Qual é o problema? Na minha opinião, o problema é a falta de objetivo. Então, para mim, quando eu quero saber se eu estou perdido, eu vejo da onde eu saí e aonde eu quero chegar. Se eu não sei de onde eu saí, eu já estou perdido. Se eu não sei onde eu quero chegar também.
Então, da onde nós saímos? Nós saímos da escola de Cos. Até hoje nós fazemos o juramento de Hipócrates, que já me falaram que hoje em dia é o juramento de Hipócritas. A gente jura uma coisa e não faz. A gente acredita ou não acredita nas bases da medicina científica que foram lançadas por Hipócrates? Se a gente acredita, é medicina holística, integral, como a gente falou na outra palestra, não é? Mas será que a tecnologia ela incompatibiliza a medicina humanizada, a medicina hipocrática? Eu acho que não. Eu acho que o problema é o paradigma que é utilizado ainda pela medicina, que é o paradigma materialista. O paradigma materialista, ele está obsoleto. Ele não é mais suficiente para trazer os avanços que nós queremos para a nossa medicina. Nós precisamos de mais do que a medicina materialista pode nos oferecer. Então, o paradigma materialista reduz a pessoa ao seu corpo biológico, o homem como máquina, isso foi falado aqui. A cura como atributo do médico e não do paciente. Esse é o maior erro. E olha, gente, eu falei isso pela primeira vez num congresso da AME e muitos colegas ficaram bravos comigo. É claro que nós curamos. Não cura. Você ajuda, auxilia, conduz. Quem se cura é o paciente. A gente tem essa sensação, principalmente no pronto-socorro, por isso que a gente gosta muito do pronto-socorro quando sai. O cara chega lá com 3 facadas e você opera ele, no dia seguinte ele está bom. Ah, então foi você que curou ele? Às vezes você ajudou, mas tem paciente que você opera e no dia seguinte você vai lá ver, ele não está bom, ele fez infecção e acaba morrendo. Mas você operou ele do mesmo jeito que o outro, e um ficou bom e o outro não ficou. Por quê? Se eu usei a mesma técnica, é a mesma doença, por que um paciente se sai bem e o outro não? Porque é ele que fez a cura, não foi você. Você deu os instrumentos para ele, você ofereceu o caminho para ele, mas se ele seguir o caminho ou não, é com ele. É com ele. Os psicólogos lidam melhor com isso do que o médico, porque o psicólogo já sabe que só vai lá fazer terapia com ele se quiser, já é o primeiro ponto. O médico não, às vezes mesmo você não querendo, você tem que ir. E o segundo ponto, você faz as propostas, você sabe que é ele que vai fazer o processo. Na medicina a gente pensa que é a gente. E o que acaba acontecendo? Frustração. Você se frustra. E quando você se frustra, não dá para ficar com raiva de você mesmo, não dá para ficar com raiva da medicina porque você faz isso todo dia, você fica com raiva do paciente. Se for pediatra, da mãe. Se tiver avó, melhor. Fica com raiva da avó, culpa a avó por causa da mãe, e a mãe por causa do filho. Pronto, resolveu. Não é verdade? Então, a gente precisa mudar isso, porque na medida em que eu me acho capaz de curar e eu fico usando o materialismo, negando o espírito, eu amplio a minha sensação de poder, e o que vai acabar acontecendo é uma ilusão de poder, que na minha opinião faz muito mais mal ao médico do que ao paciente. Por quê? Porque isso gera impotência. Né? Eu posso falar, não conheço especialidade mais onipotente que cirurgião. Né? Até tinha uma piadinha que falava assim: a diferença entre Deus e cirurgião é que Deus não é sabe que não é cirurgião, e o cirurgião não sabe que é Deus, ou não pensa que é Deus. Né? Então, a sensação de poder é muito grande, e isso te traz uma sensação falsa de que você realmente está fazendo alguma coisa fundamental. Às vezes é, mas que é determinante. Nunca é determinante. O que você faz pode ser muito importante, mas o determinante vem dele, do paciente. E quando você se veste dessa onipotência, o que vai acontecer é que mais cedo ou mais tarde você vai encontrar a Senhora Morte na sua frente. E aí, quando a morte aparece, todo mundo tem medo de morrer. Por quê? Bom, dá uma palestra isso, mas basicamente eu tenho um instinto de sobrevivência que me faz ter medo de morrer. Isso é celular, né? Ainda bem que a gente tem. O medo do desconhecido, mesmo entre nós espíritas, a gente... Não, eu sei que eu vou desencarnar, eu vou continuar vivo, eu sei que... Mas será que eu não vou para um brau? Mas será... Não é? Isso dá medo, dá medo.
todo esse medo que todas as pessoas têm de morrer, no médico, acrescenta-se mais um medo, que é a frustração da derrota. Porque se eu acho que eu estou aqui para impedir que as pessoas morram, toda morte é uma derrota. E aí a gente vai para casa, todo mundo que é médico sabe bem disso que eu estou falando aqui. Quando você perde o paciente, quando o paciente seu complica, quando acontece alguma coisa que você não esperava e você vai para casa e não consegue dormir, e vira para um lado, vira para o outro e fala assim: se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, mas meu Deus, eu não devia ter indicado essa cirurgia. Quantas vezes eu passei por isso? Quantos fantasmas, né? E é engraçado, as coisas que dão certo, você esquece no dia seguinte. Você não fez mais que a sua obrigação. É igual os goleiros, pode fazer todas as defesas maravilhosas. O único frango que ele tomou marca a carreira dele para sempre. A gente não se perdoa por causa da onipotência. Eu só consegui me livrar dos fantasmas, dos pacientes que não deram certo, quando eu comecei a perceber que não era eu que determinava a vida desses pacientes. Apesar de eu ainda ter o hábito de rever a minha conduta para saber se eu podia ter feito diferente, afinal de contas eu tenho que continuar aprendendo, e os meus pacientes são os meus professores, eu tenho que saber que eu vou errar, porque eu sou humano, e eu vou lutar para errar de um jeito que eu prejudique o mínimo possível meu paciente. E que mesmo quando eu não errar, eles vão morrer. E que quando eles morrerem, o que eu preciso pensar é se eu estive ao lado dele até o fim. Muda tudo. Eu paro de me sentir frustrado, eu começo a me sentir pleno. Foi a grande mudança na minha vida profissional, foi quando eu comecei a me sentir bem, estando ao lado dos meus pacientes que estavam desencarnando. E quando eu tive isso em algumas oportunidades, o privilégio de estar ao lado fisicamente, segurando na mão do paciente enquanto ele desencarna, eu tive a nítida sensação de conexão com a espiritualidade, de que existia alguém lá, do lado de lá, um médico desencarnado que estava pegando o paciente que eu estava entregando para ele. Todas as vezes que eu pude sentir isso, eu tive mais prazer e mais sensação de vitória e de recompensa do que das vezes em que eu fiz cirurgias difíceis e os pacientes evoluíram bem. É muito mais prazeroso perceber que eu estou atuando e ajudando ao reequilíbrio da alma do que do corpo. E quantos médicos já descobriram isso? Quantos colegas já descobriram isso? Infelizmente, muito poucos deles. E o paciente vira um objeto, a família do paciente um empecilho, é quem vai te processar depois, não é? E hoje em dia está assim. Tem gente cometendo erro? Tem. Mas minha gente, eu posso dizer para vocês, são 26 anos de formado, já trabalhei em tudo quanto foi canto, em lugar público, privado, longe, perto, rico, pobre. A maioria absoluta dos médicos são honestos e estão lá pelos seus pacientes. Cometem erros, fazem coisas erradas, alguns deles estão equivocados em objetivos, na forma de pensar, mas eles não estão lá para te prejudicar, eles estão lá para te ajudar. E a gente sente uma dor imensa quando vê colega errando, mas a dor é maior quando vê colega honesto, que trabalha sério, desistindo da medicina por causa de um processo injusto que foi colocado sobre ele. Eu tenho um grande colega, um excelente cirurgião de tórax, que foi processado porque ele estava drenando o tórax de um paciente que tinha tomado um tiro. Quando chegou um outro paciente no pronto-socorro, ele era o único médico do hospital que tinha que ter 5 médicos. Quando ele desceu, o paciente estava morto, foi processado e condenado por não ter atendido o paciente. Gente, como é que pode acontecer um negócio desse? Como é que pode acontecer um negócio desse? O que aconteceu com ele? Largou a medicina, parou de operar, foi trabalhar como burocrata. Gente, isso não pode acontecer. A gente precisa cuidar do cuidador, porque o médico, ele não é Deus, mas o paciente tem que saber disso também. E ele é um ser humano como o paciente, e ele tem dor, ele fica cansado. Eu lembro uma vez que eu estava no pronto-socorro, estava puxado pra caramba, e eu passei mal, tive que ir no banheiro.
Quando eu voltei, estava todo mundo bravo. Aí um paciente levantou bravo e falou assim: o senhor estava onde? Eu falei: estava no banheiro, fazendo o número 2. Aí ele ficou quieto e disse: o senhor desculpa, a gente acaba esquecendo. Eu falei: mas não dá para eu esquecer. Né? Então vejam vocês que existem algumas coisas que precisam mudar, não na cabeça do médico, porque os médicos são aquilo que os pacientes pedem para ele. Se você encontra um sádico, é porque você é um masoquista. A gente anda em duplas, a gente atrai afinidades, não é? Então, qual é o caminho que a medicina materialista está tomando? É o caminho da mercantilização, da industrialização. Então, isso acontece normalmente nos serviços públicos. Você vai porque você tem um problema. Eu tive um caso que aconteceu assim: o menino estava jogando bola, teve uma dor na região inguinal direita, menino de 16 anos. Foi no posto de saúde, chegou lá. Pois não, eu estava jogando bola, me deu uma dor aqui do lado direito. Aí o colega chegou e falou assim: isso pode ser hérnia, eu vou pedir para o cirurgião te avaliar. Encaminhou para o ambulatório de cirurgia do hospital. Chegou no ambulatório de cirurgia com uma cartinha: encaminho menor, tal, com hipótese diagnóstica de hérnia inguinal direita. Falou assim: você está com hérnia? O menino falou assim: hã? Ele falou: olha, eu vou te encaminhar para pedir os pré-operatórios. Pediu os pré-operatórios. Aí o menino ficou 2 meses para fazer os pré-operatórios, voltou no ambulatório de marcação de cirurgia. E ele recebeu, entregou os documentos, né, os exames. O colega que recebeu falou assim: é uma hérnia, né? Ele falou: hã? Olha, você vem aqui domingo para operar na segunda. Tá bom. Chegou no domingo, o residente recebeu ele, estava muito atarefado, um monte de coisa, não examinou, internou, fez um preparo. No dia seguinte, às 8 horas da manhã, um outro cirurgião foi lá para operar, era eu. Aí eu cheguei pro menino e falei assim: tudo bem, eu sou o Dr. Décio, eu vou te operar, você tá bem? Ele falou: tô. Eu falei: o que você tem? Ele falou: olha, doutor, dizem que é hérnia. Eu falei: como assim dizem? Todos os médicos do paciente disseram que era hérnia. De que lado? Ele falou: não sei direito. Eu falei: epa, levanta um pouquinho. Aí fui lá, examinei e não tinha hérnia. Aí ele me contou essa história, eu dei alta para ele. Quer dizer, isso daí é linha de montagem. Aí você pergunta para esse paciente: quem é o teu médico? Ele fala: sei lá. Passou um monte de gente que ele não faz a menor ideia, né? Cadê a relação médico-paciente? Isso é linha de montagem, não é? Então, o que a gente pretende é a mudança de paradigma. No paradigma espiritualista, o ser humano é mais do que seu corpo biológico, visão integral. Introduz questões filosóficas e morais como fatores de saúde ou doença. A gente discutiu isso no final de semana inteirinho. O foco central da atenção é a pessoa e não a doença, não é? E aquele conceito de saúde que a gente bateu o final de semana inteiro: a doença biológica pode ser a cura para o espírito. O médico, no paradigma espiritualista, ele busca a recuperação biológica como um efeito colateral do tratamento do espírito. Ele está querendo a verdadeira harmonia da alma, né? A perfeita harmonia da alma. A gente vai desfragmentar o doente, vai tratar o doente e não a doença. Lá onde eu estou dando aula na Unidep no primeiro ano, a gente faz isso. A gente fica um semestre inteiro pedindo para os meninos ouvirem os pacientes. Olha, você vai lá e vai perguntar: dá para o senhor falar um pouquinho da sua vida? Vai calar a sua boca e deixar ele falar. E aí depois você vai escrever um texto como se você fosse ele, porque eu quero que você se coloque no lugar dele. Olha, se nós todos fôssemos capazes de fazer isso, não teríamos problema, não é? Nos colocarmos no lugar do outro. A gente não faz isso. Tratar o doente e não a doença. Valorizar os aspectos morais, valorizar os aspectos espirituais, aceitar a noção intrínseca da existência de Deus. Eu, o médico, tenho que aceitar isso. Mas e se eu for ateu? Você é um ateu que não acredita em Deus, mas que percebe que a espiritualidade é um fator intrínseco do ser humano, porque você estudou isso na faculdade, porque isso está provado cientificamente, que as pessoas que são espiritualizadas vivem mais e melhor. E se você tiver juízo, você vai tentar se espiritualizar também. Não vai fazer como a minha professora de pneumologia, que deu aula de câncer de pâncreas fumando câncer de pulmão, fumando um cigarro atrás do outro, dizendo pra gente que todas as estatísticas mostravam que o cigarro dava câncer de pulmão e que morreu de câncer de pulmão. Aula prática, né? Afastar os dogmas religiosos,
racionalizar a fé, porque fé por fé não funciona. Não, se eu tiver muita fé, tudo vai dar certo. O homem-bomba pensa assim. Você colocar e se explodir, levar um monte de gente junto com você, você tem que ter muita fé de que aquilo é o certo. Então a fé é o básico, é o essencial? Não. A fé raciocinada tem que ter uma lógica, aquilo tem que ter razão, aquilo tem que responder as minhas perguntas de uma maneira sólida. E é aí que entra a contribuição maravilhosa da doutrina espírita. Unir ciência e religião, aqui eu coloquei religião, mas eu colocaria aqui unir ciência e espiritualidade. Aí sim, porque a religião hoje é grupo social, não é mais essa necessidade intrínseca de atingir o transcendente. Esse é o novo paradigma. Então é um novo caminho, uma mudança de postura, valorizar os aspectos psicológicos e espirituais do meu paciente, dar conforto independentemente da possibilidade de cura, até porque eu não sei se esse paciente vai atingir a cura ou não, eu não tenho como prever isso. Aceitar a morte como parte da vida, aceitar os seus limites, sem abster-se do auxílio possível. Eu sei que eu sou imperfeito, eu sei que eu posso errar, mas eu também sei que eu posso auxiliar. O que eu posso fazer, eu tenho que fazer, é minha obrigação como profissional. E aí a relação médico-paciente, que é o que realmente trata o paciente, deve ser pautada pela confiança, pela honestidade. Não conheço nenhuma relação humana que esteja sadia se não houver confiança, se não houver honestidade. Como dizia um amigo meu, mentiu para a namorada, quebrou o cristal, nunca mais fica bom. Você pode colar, mas fica a cicatriz. Então, quando eu estou diante de um paciente, estou estabelecendo uma relação humana de crise, porque ele já veio me procurar porque ele tem um problema. Então, eu preciso estabelecer essa relação em bases sólidas. A base é a confiança. Por isso, não me peçam para não contar para o paciente que está com câncer. Porque se ele perguntar, eu vou falar a verdade. Eu não posso mentir para o meu paciente. Se eu mentir, acabou a relação médico-paciente. Estabelecimento das responsabilidades, direitos e deveres, o que é meu e o que é seu. Eu não faço cirurgia bariátrica por causa disso. O paciente vai lá, obeso, e acha que eu é que vou fazer ele emagrecer. E eu vou lá, ele tem um monte de problemas, ele tem problemas culturais, endocrinológicos, sociais, hábitos, um monte de coisa ruim, mas tem uma coisa que funciona muito bem nele, é o tubo digestivo. Aí eu vou lá e leso o tubo digestivo dele. Eu estou ajudando ele. Aí eu falo assim para ele: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dieta, vamos reeducar a sua alimentação, eu vou te encaminhar para uma nutricionista e vamos fazer ginástica, vamos fazer exercício, começa andando para não lesar as suas articulações e tal, daqui um mês você volta mesmo, em outro médico, para fazer a bariátrica. Ele quer fazer a cirurgia, continuar comendo, sem vomitar, sem diarreia, sem fazer exercício, não vai funcionar. Então, o que é meu e o que é seu, o que é meu dever e o que é seu dever, para ficar bem estabelecido até onde eu vou e até onde você vai. Isso tem que ser estabelecido com o paciente e com a família, porque eu aprendi cedo que não adianta nada eu estabelecer um bom relacionamento com o meu paciente se a família não gosta de mim. Aí a família isola o paciente de mim. Eu tive uma paciente que os filhos entraram e falaram assim: doutor, a nossa mãe está com câncer de pâncreas, nós trouxemos o senhor aqui porque o senhor foi bem recomendado, mas o senhor não fala para ela que ela está com câncer, porque ela não sabe. Eu falei assim para eles: olha, eu aceito fazer a consulta, mas se ela perguntar, eu não vou mentir. Aí eles fizeram lá um confabulário: vamos deixar, não vamos deixar, vamos deixar, não vamos deixar, resolveram deixar. Entra a paciente, ela sentou, eu tirei a história, examinei, sentei, falei assim para ela: olha, eu vou pedir um exame para a senhora, eu quero saber o que está acontecendo direitinho, tal. Quando eu acabei de falar, ela falou assim: posso fazer uma pergunta, doutor? Eu falei: pode. Ela falou assim: é câncer, não é? Os filhos atrás dela assim: eu falei assim para ela: é. Eles quase me mataram. Ela sorriu, ela já sabia. Você fala assim: pai, você não tem câncer não, eu vou te levar para fazer um tratamento. Entra na sala de radioterapia, todo mundo careca, você está chamando ele de burro, você acha o quê? E isso gera o quê para ele? Isolamento. Ele está morrendo, ele sabe que está morrendo, não pode falar com quem ele ama, porque você bloqueou.
Você diz para ele que não tem nada. Você está dizendo para ele todo dia: eu estou negando, não fale comigo sobre esse assunto. Você não tem nada, você vai ficar bom. Puxa vida, isso é solidão. Você vai abandonar aquele que você ama, porque na verdade o medo é seu, é você que não está conseguindo enfrentar, não é ele. Então eu, como médico, eu tenho que mediar isso aí, é minha obrigação. Eu estou lá vivenciando a crise e eu estou mais isento da emoção, eu não estou envolvido, eu não sou da família, fica mais fácil eu chegar para o filho e falar assim: olha, tem que falar para ele já sabe. Isso já aconteceu comigo. Então, um amigo meu lá de Santos falou assim: olha, meu pai está com câncer e a gente não está com coragem de falar com ele. Você não podia contar para ele, doutor? Eu falei: leve lá no consultório, nós vamos. Aí foi os 5 filhos e ele, a esposa e ele, 7 pessoas dentro do consultório pequenininho. Aí eu fui lá, examinei ele e falei assim: olha, vocês podem esperar lá fora? Eu posso. Aí eu acabei de examinar ele e falei assim: ô, seu João, todo mundo é seu João para mim, seu João, o senhor sabe o que o senhor tem? Tenho câncer, doutor. E o senhor acha que vai acontecer o quê? Doutor, o senhor é médico, não sabe? Eu vou morrer. E o senhor está confortável? Não. O que eu posso fazer para ajudar o senhor? Conta para os meus filhos, eles não sabem. Aí eu peguei e falei assim: posso contar hoje? Ele: pode. O senhor espera lá fora? Espera. Ele saiu, entrou o resto e falou assim: ele já sabe, pediu para contar para vocês. Aí eu não trouxe ele para a sala porque a família pediu para não. E depois ele me contou que à noite eles tiveram uma conversa, choraram todos, se abraçaram, ele disse o que ele queria, acertou tudo e eles ficaram bem. Quando ele desencarnou, estavam todos em paz, né? Então, como é a medicina hoje? Despersonalização, salvar e curar, morte proibida, formação técnica exclusiva, distância da espiritualidade. Como deve ser? Personalização e não despersonalização, confortar e não salvar e curar, morte discutida e não proibida, uma formação humanística e a união entre ciência e espiritualidade. Essa foto é para mim muito significativa. O menininho está andando com as mãos para trás, a cabeça baixa, porque ele está triste e pensativo? Porque o único exemplo que ele tem diante dele é estar baixo, com as mãos para trás. Eu, na minha formação médica, tive a oportunidade de ter na minha frente alguém que não se comportava da mesma maneira que os outros. Enquanto eu via os cirurgiões agressivos, jogando Kelly no chão, gritando com a enfermeira, né? Ignorando os desejos e as necessidades espirituais dos seus pacientes, esse meu professor, o professor Amaury, estava lá olhando para os pacientes, chorando com os pacientes. Tinha gente que chamava ele de chorão. Onde já se viu o médico chorar na beira do leito? Ele chorou uma vez conosco na visita com a história do paciente. É isso que eu quero para mim. Um médico que esteja cuidando do seu paciente de verdade, da pessoa, e não da úlcera, da hérnia, da pedra na vesícula. Então, se nós, que somos médicos espíritas, pudermos dar o exemplo, quem está vindo atrás da gente vai perceber que existe outra opção. Eu não preciso ser esse médico materialista, distante, que evita tudo, que finge que é Deus. Não preciso ser. Olha, tem esse outro cara aqui, que está agindo diferente. E aí a gente vai perceber que vai funcionar como se fosse um sinalizador, porque está cheio de gente que pensa igual a gente. E às vezes não fala nada porque acha que está sozinho. E se de repente você tem coragem de falar o que você acredita, pronto, já estão com você. Por isso que eu amo a AME. Eu creio que eu vim nessa encarnação para isso. O que adiantava eu ser médico se eu não pudesse fazer alguma coisa de bom para os meus pacientes? E o que adiantava eu ser professor universitário se eu não pudesse trazer alguma notícia nova para os meus alunos? Eu não gosto nem de pensar nisso, porque se a gente está trabalhando para Bezerra de Menezes e para Jesus, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sabe, né? Como a história de Jesus entrando em Jerusalém e todo mundo batendo palma e o burrinho achando que era para ele as palmas.
Mas se no meu lombo tiver Jesus, puxa vida, que bom, já valeu, né? Então esse paradigma médico espírita, eu acho que é aquele que deve nortear as nossas ideias, é aquele que deve gerar a nova medicina, que não é nova, né? Ela vai ser resgatada, é uma nova forma de ver as velhas coisas. A conclusão é que as recomendações da doutrina do Cristo não são meros condicionamentos sociais, não são palavras vazias com interesses egoístas, não são ideias piegas e sem razão. Às vezes a gente tem vergonha de falar porque acha que o pessoal vai achar piegas porque está falando de Jesus. É o problema dele. Eu não estou preocupado com o que eles estão pensando. Aliás, essa é a minha vantagem. Eu não estou nem aí se você acha que eu sou ridículo. Eu estou me sentindo bem. Sob o meu ponto de vista, a minha vida está ótima. Eu faço um monte de bobagem, mas eu acho que eu estou no caminho que eu tinha que estar. Então o resto, para mim, pouco importa. Agora que começaram a colocar palestra na internet, gente, os comentários, eu parei de ler. Mas não porque eu ficava deprimido, eu ficava com dor de tanto rir. Gente, tem gente que não entendeu nada, tem gente que entendeu, não concorda. Que bom, eles estão assistindo, foram até o final. Não é? É para isso que nós estamos aqui. O espírita tem essa função. Ele tem que ser o farol. Não é só o médico espírita. Você tem que dar o exemplo no seu trabalho, na sua comunidade. Você tem que mostrar, porque o exemplo não é uma boa forma de ensinar, é a única. Não adianta nada você falar e não fazer. Então, tudo isso traduz a mais pura essência do equilíbrio humano, a mais honesta e cristalina orientação da saúde integral. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. Então a nova medicina fala de espiritualidade, fala da alma, do ser integral, dá um passo adiante da medicina biológica, entra com uma nova dimensão, como Hipócrates, Paracelso, Mesmer, Hahnemann e tantos outros que foram citados aqui, que já falavam isso há tanto tempo atrás. E como eu disse, parece que você está voltando para trás, você está resgatando um conceito de antes de Cristo. Isso é muito antigo, é andar para trás. Não, nós evoluímos em espiral. Você pensa que você voltou ao pensamento hipocrático, que isso é um retorno, você está nos 1000 andares acima do que estava quando foi lançada a ideia de Hipócrates. Você permite estes ciclos de evolução para que você vá acrescentando aquilo que realmente importa e aquilo que realmente faz diferença na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Porque se teve um médico de verdade que perambulou por esse planeta, esse médico foi Jesus. E nos deixou o maior e mais completo compêndio de medicina já conhecido, que é o Evangelho. Lá você encontra todos os males que podem acometer o ser humano. E também encontra o remédio, que é único, é uma monoterapia. O remédio é o amor. Mas parece fácil, mas não é. Como é que eu vou amar incondicionalmente se eu não consigo fazer isso? Então ele deixou uma dica, a posologia. Como é que eu vou usar este remédio? Não fazer para o outro o que eu não quero que faça para mim. É só eu desenvolver a capacidade de ficar no lugar do outro. Eu ficar no seu lugar não é eu, Décio, sentar aí. É eu, Décio, tentar ser você. Entender em que você acredita, imergir na sua vida, na sua realidade. E a partir do seu prisma, da sua forma de ver o mundo, eu vou tentar tomar a minha decisão em relação a você. Isso ninguém faz. É muito difícil. Mas é um exercício. Se a gente fizer, um dia a gente vai chegar lá. Então a medicina do futuro é a medicina do Cristo, esse verdadeiro médico de homens e de almas. Muito obrigado.